Aleluia, glória a Deus. Amém? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite, mais essa noite, né? Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade, esse privilégio que o Senhor tem me dado a cada dia de poder estar fazendo parte, né, dessa obra de Deus na face da terra. É uma responsabilidade muito grande. Hã? Pode sentar, minhas irmãs. Nossa, tá vendo? Que chique. Glória a Deus. Não, podem sentar em nome de Jesus. É uma responsabilidade muito grande para mim estar aqui nessa noite, ministrando a palavra, porque eu falo que Josué, ele temeu, né? Eu falei para ela quando ela me chamou, Josué, ele temeu. Temeu ou não temeu? Quando falaram assim, Josué, você agora vai ali. Josué foi melhor, mas também, né? Foi uma dicotomia, porque foi melhor, mas foi pior, porque Josué viu aquela situação e ele temeu, porque ele não tinha nada mais que nada menos continuar o legado de Moisés, né? Aí eu falei para ela, quando ela me chamou, eu falei assim, misericórdia. Falei, misericórdia, é isso? Renata. Eu falei, amém, mas soldado no quartel quer o quê? Quer serviço, não é isso? Amém? Glória a Deus. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, sou grata, fico grata em nome de Jesus, sobretudo porque o Senhor já tem preparado para nós o maná, né? E eu fiquei muito feliz quando eu ouvi o presbítero ele mencionar aqui a escola bíblica, porque os tempos são maus, meus irmãos. Os tempos são maus e nesse tempo a gente costuma a ser levado por muitos ventos, né? Às vezes levado por aparência, né? Tem aparência de que é, mas não é. Mas como que a gente sabe se é ou se não é? Pela luz da palavra. Mas como eu vou saber pela luz da palavra se eu não tenho palavra? Então, meus irmãos, se na sua igreja tem palavra, louve ao Senhor. E aproveita essa oportunidade. Porque eu quero dizer, vai chegar um tempo que essa oportunidade será retirada, da gente poder congregar, de poder aprender juntamente com os irmãos e estar aprendendo a Sagrada Escritura uns com os outros. Vai haver um tempo que nós vamos precisar ter ela guardada, gravada dentro da tauba dos nossos corações. E a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Ela pode demorar um tempo, 2 tempos para cada um de nós, mas ela vai se cumprir no tempo oportuno. Então, que a gente venha guardar essa palavra. Amém? Eu fiquei muito feliz quando o presbítero ministrou aqui, né, que na Amor e Fé tem palavra. Aleluia, glória a Deus. Eu costumo dizer lá na minha igreja, eu estou aqui com o consentimento do meu pastor, estou feliz porque ele me abençoou para estar aqui, amém? E eu costumo dizer lá na minha igreja assim, até aqui, aqui não, né? Quando eu falar até aqui, vocês vão completar, nos ajudou o Senhor, amém? Até aqui, nos ajudou o Senhor. E daqui para frente? Ele vai continuar nos ajudando, amém? Porque Ele é fiel. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com a igreja, no livro de Números, no capítulo 23, o verso é o 19. Livro de Números, capítulo 23, e o verso é o 19. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Eu acho que eu vou até para o 18, mas aqui entrando na introdução dessa palavra, eu queria dizer aqui na igreja algumas palavras aqui, poucas palavras para a introdução, que eu já comecei a falar sobre a palavra de Deus. E Jesus, ele era quem? Quando ele veio, o Verbo vivo. O verbo encarnado, amém? E não tem vida com Deus, estrutura espiritual,
Por que hoje nós vemos uma igreja tão fraca? Igreja que eu quero dizer não é denominação. Eu quero dizer o corpo de Cristo na face da terra. É sobre isso. Porque se o culto não tem profecia, o culto não foi bom. Porque se o culto não tem revelação, não sei, não foi bom. Não, porque se eu me ajoelhei e eu não tive uma visão, Deus não está ali. Quem está entendendo? Mas eu quero te dizer que os dons são maravilhosos, mas o que te dá estrutura, o que me dá estrutura para sustentar, para passar e para verdadeiramente sermos aprovados é o conhecimento da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Então, não tem estrutura espiritual se não tem o quê? Palavra. Se não tem fundamento, se não tem raiz, então na palavra não tem estrutura espiritual. Não adianta. Paulo chega aos Coríntios e ele diz o que para eles? Eu vejo que vocês são meninos. Logo assim, ó, eu vejo que vocês são tudo meninos. Chega para a igreja do Coríntios. Sabe por que vocês são meninos? Porque vocês têm muita visão, vocês têm muita revelação, mas são tudo meninos, são tudo menino espiritual. Sabe por quê? Porque entre vocês a rixa, entre vocês a discussão, a disserção, e isso tudo são frutos de pessoas que não têm estrutura espiritual com base no entendimento na palavra. E eu quero te dizer que uma vida sem estrutura na palavra, agora é para chorar. É uma vida sem presença de fato e de verdade de Deus. Fala assim. Fala. Pois é. Uma vida sem palavra, irmãos, uma vida sem palavra é uma vida, né? Uma vida sem palavra é uma vida sem presença. E eu quero te dizer que sobre tudo que nós precisamos ter e buscar é a presença de Deus para nós. É a presença de Deus que vai garantir de fato e de verdade uma vida próspera. Diga uma vida próspera. Aí você olhou para o lado e pensou assim, uma vida próspera é uma vida cheia de grana. É uma vida cheia de grana, uma vida com o melhor carro, com uma BMW, mas eu quero te dizer, é nesse meio que você mais vê depressão, é nesse meio que você mais vê suicídio, é nesse meio que você mais vê a crise, do pânico, é nesse meio que você mais vê a ausência da presença de Deus. Renata, mas você está dizendo que Deus não quer bênção de prosperidade? Não, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas é a presença dEle prevalecendo em nós que vai garantir tudo o quanto nós de fato e de verdade precisamos. Amém? Então essa é uma estrutura espiritual, a presença de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque a presença de Deus em nós, em nossa vida, primeiro, o Senhor se quer deixar achar por cada um de nós. Estamos bem. Ele quer. Tá entendendo? Ele quer se deixar achar por cada um de nós. Quem lembra Adão e Eva, o que Deus, o próprio Deus, o grande eu sou, ele fazia? Ele descia todas as tardes. Todas as tardes o Senhor descia, preste atenção, e ia conversar com Adão e Eva. Aleluia! Todas as tardes eu quero declarar que o Senhor vai na sua casa, à noite, na madrugada, Rabaxóbia, porque Ele quer conversar comigo e contigo, porque Ele quer saber como foi o seu dia. Ele já sabe, mas Ele está te dando uma oportunidade de você se relacionar com Ele. Quem está entendendo? Então, meus irmãos, uma vida... O Senhor, Ele quer se deixar achar por nós. Mas como que a presença de Deus vai habitar numa casa suja? Ele é puro. Diga, Ele é puro. Diga de novo, Ele é puro. Você sabe o que quer dizer pureza? Pureza espiritual. Eu vou levar para o espiritual.
quer dizer ausência de mácula, ausência de pecado. Não tem mancha, não tem pecado. Isso é pureza, pureza espiritual. Mas agora se alegre, porque pureza espiritual também quer dizer submissão. Diga submissão. À vontade de Deus. Você sabe o que é submissão? Você sabe o que é conformidade? É quando você toma a forma de algo. Você está entendendo? É quando você toma forma, quando olham para mim e para ti e já não veem mais o reluzir da minha face, mas através das minhas atitudes pode ser identificada a presença de Deus em mim. Quem está entendendo o que o Senhor está falando conosco? Então, meus irmãos, vamos aqui para a palavra. Então, você lembrou que o que eu falei? Uma vida sem a presença de Deus de fato e de verdade é uma vida fadada ao quê? Ao fracasso. Por quê? Porque lá no livro, aí você pensa assim, fracasso o quê? Tô bem, tô prosperando, tô cheio da grana, tô isso, tô... Aí fala tudo que você pode falar material. Mas aí olha para você, aí eu não vou nem olhar para mim e para você não, eu vou lá no livro de Timóteo, que está escrito no livro de Timóteo, no capítulo 3, no verso 11, você não precisa abrir, mas se quiser você anota, porque Paulo diz assim, tudo aquilo que eu considerava como ganho, hoje eu tenho como perca por amor de Cristo na minha vida. Quem está entendendo? Tudo aquilo que eu considerei um dia sem entendimento como ganho, eu não posso comparar com a grandeza que é me relacionar intimamente com Cristo, porque essa presença me sustenta, me capacita e me faz avançar e prevalecer. Quem está entendendo? Então, meus irmãos, o que sobre tudo que eu tenho que desejar, tudo que eu tenho que querer e buscar, como a corça anseia pelas águas, ela brama, ela suspira, ela tem sede, ela tem necessidade de água, é uma necessidade física, então é uma necessidade do nosso espírito e a presença do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo o que o Senhor está falando conosco? E aí, então, vem aqui para mim que eu quero mostrar para vocês na palavra essa diferença e o que faz a diferença da presença de Deus para aqueles que andam com Deus de fato e de verdade. Aqui está escrito assim, no livro de Números, no capítulo 23, e eu vou ler do 18 em diante, que diz assim, então proferiu a sua palavra e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não se cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele ordenou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, pois não viu, diga, pois não viu iniquidade em Jacó. Vou ler de novo. Pois não viu iniquidade em Jacó. E o que é iniquidade, senão o que? Pecado, sujeira. Mas o que ele olha para Jacó e o que ele diz? Não viu iniquidade. Se não viu iniquidade, o que ele viu? Pureza. Tá entendendo? O que ele viu? Pureza. E olha o que leva uma vida de pureza na presença de Deus. Então, o que aconteceu aqui? Qual é essa passagem bíblica? Essa passagem é Balaque, rei dos Moabitas, vendo o povo de Israel chegar. Então ele junta os anciões dele e diz assim, olha povo, olha meus anciões, meus conselheiros, tá vindo aí um povo forte, um povo estranho a beça porque era um povo cativo, mas você viu o que eles fizeram com os amorreus?
Isso é Balaque falando. Você viu que esse povo estranho que era cativo, mas é agora, aonde eles vêm, e não são minhas palavras não, eu vou ler para você, eles vêm lambendo tudo que está pela frente. Aonde que eles vão passando, se tiver no caminho, eles vão lambendo, eles vão destruindo, porque eles têm um foco e eles estão indo para esse foco. E agora eu quero te dizer, nós estamos aqui próximo dele. Agora abre um parênteses e olha para cá o que eu vou te falar. O rei dos Moabitas se assustou à toa, porque a própria escritura depois vai mostrar o quê? Que não era, eles não estavam no caminho do povo de Deus. O povo de Deus estava passando de lado, não era propósito invadir. Mas como ele tentou enfrentar e se colocar diante e arquitetar contra o povo de Deus, ele agora virou um alvo. Quem está entendendo? Tem gente, traz para cá, tem gente que não sabe com quem que está se metendo. Tem gente que está pensando que é só mais um povo. É só mais uma situação. Não, mas um povo que ora, um povo que tem vida com Deus, um povo que se consagra, um povo que tem pureza de coração. Não é um povo qualquer, um povo que tem estrutura e entendimento da palavra de Deus. É um povo separado e guardado por ele. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? E então Balaque ele chama. E aí Balaque fala assim, olha, nós vamos ter que fazer alguma coisa para esse povo a gente poder destruir. Porque senão nós vamos ficar igual os amorreus, eles vão passar por aqui. E aí a Bíblia fala aqui, ó, no livro de Números, né, no capítulo 22, e o verso é o 4, pelo que Moabe disse aos seus anciões midianitas, agora lamberá esta multidão todo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque estava nervoso, dizendo, agora acabou, agora esse povo vai destruir a gente. E entra no caminho do povo de Deus que está inocente. Diga, inocente. O povo de Deus não está nem vendo os moabitas lá nas montanhas. O povo de Deus está passando por aqui, eles lá na montanha, se você for ler no capítulo 22:1, eles lá da montanha avistam o povo de Deus, identificam uma possível ameaça e aí eles vão se intrometer no caminho do povo de Deus. E o povo de Deus inocente, diga inocente, caminhando rumo ao seu alvo. Mas diga para quem está do seu lado, na inocência, diga, tem um Deus que não dorme e que peleja por você. Amém? E aí eles falam assim, então, vamos chamar Balaão. Vamos chamar Balaão, sabe por quê? Esse Balaão, tudo que ele fala acontece. Balaão é filho de Peor. Peor é profeta do fogo, sabe? Aqueles que a gente gosta. Então, esse é Peor, pai de Balaão. É profeta e profeta do fogo. Aí, Balaão, ele não é um profeta de ofício. O que é profeta de ofício? Pastor, né? Hoje, trazendo para o nosso dia de hoje. Balaão, ele é um profeta... de situações. Como é que é isso? Ele tem o dom. Nem todo mundo que profetiza é profeta, sim ou não? Porque se você tem vida com Deus, a qualquer momento o Senhor te mostra uma situação, mas isso não significa que tu opera no dom a todo tempo, sim ou não? Não é isso? Uma vez uma moça falou para mim assim, olha, profeta, quando ele coloca o joelho no chão, Deus fala. E aí, se fosse hoje, eu ia dizer, é verdade, minha irmã, mas nem todo mundo que profetiza é profeta. Amém? Então, vamos voltar aqui para Balaão. Então, Balaque, ele fala assim, eu já sei. Porque quando esse povo passa, o que vai na frente dele é a presença do Deus deles.
O que vai na frente deles e faz ele lamber tudo que está na frente, destrói tudo que tiver na frente deles, no caminho deles, é o Deus que vai na frente deles. Então, quem é a estrutura desse povo? Quem garante a vitória desse povo? Não é só porque esse povo é adestrado na batalha, mas é porque eles têm um Deus poderoso. Diga, poderoso. É um Deus temível na batalha. O Deus de Israel era conhecido, porque o povo, quando guerreava, quando aquele povo entrava para a batalha, não tinha tempo ruim. Se eles estivessem na fiação com o Senhor, ali era vitória, porque o Senhor entregava na mão deles. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Não tinha tempo ruim. O povo sofria, o povo gemia, mas ia para a batalha, ia para a guerra, estava na ligação, estava na fiação. O Senhor dava vitória. Ponto. Amém? Então, Balaque diz o quê? É o Deus deles. Então, o que? Balaque, diga assim, Balaque é astuto. Tolo, mas astuto. E quem que você já ouviu falar que é astuto? Astuto como uma serpente. Quem você já ouviu falar que gosta de maquinar, de armar estratégia, de ir pelo debaixo dos panos, de fingir que não é ele? Sabe como é que é? O grande disfarce é fingir que não é ele. Ah, não é ele não. Isso aí é a psicologia vai explicar. Não é psicologia não, meu irmão. É a Bíblia que vai te dar a direção e a luz. Amém? Então, olha pra cá. E aí, Balaque, tolo mas astuto, diz assim: eu preciso de alguém que conheça a doutrina, a maneira de agir do Deus deles. Porque eu preciso, vamos trazer no dia de hoje, cavar uma mancada para esse povo diante do Deus deles, para que essa fortaleza se aparte deles e fiquem eles vulneráveis diante de mim para que eu possa vencê-los. Porque se eu for para a batalha com eles, com a presença é Deus. Acho que a igreja não está entendendo. Se eu travar uma batalha com eles na presença de Deus, e o Deus deles alegre com eles, diz aí no mundo, fatality, acabou. Não vai ter pra gente, vão lamber a gente. Então eu preciso de alguém que entenda como é para montar uma estratégia e fazer com que esse povo vacile. Então eles vão procurar Balaão, porque Balaão ele é um profeta. Só que ele é um profeta, lembra que eu falei, só o que dá estrutura é o quê? O que dá estrutura espiritual? O que é o alicerce espiritual? É o quê? Palavra. Balaão está no fogo, Balaão está no poder, mas a palavra e a conversão não estão, porque o coraçãozinho dele estava corrompido. E Balaque sabia disso. E aí, então, ele vai, a palavra do Senhor vai dizer assim, eis que um povo saiu do Egito e cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo. É o 6, 22:6. Vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Vem, pois, agora, e amaldiçoa este povo, para ver se eles amaldiçoados eu posso feri-los e lançá-los fora da terra. E o que o Senhor está falando aqui conosco nessa palavra? Ele está dizendo aqui, ele está nos dando ensinamento, que então você vai ver no livro de Números, no capítulo 22, no verso 13, aí ele vem, no verso 14, a primeira vez, então Balaão diz assim, eles chegam, Balaque manda os seus súditos lá, cheio de presentes, cheio de honrarias, já vai chegando assim para o profeta e já vai mostrando tudo que o dinheiro pode dar, honrarias que o dinheiro pode comprar. O profeta Balaão, que já não está, né, firme, olha e fala, é agora. É agora.
E aí, o que acontece? Balaque fala, olha, se você for, porque eu sei, que se você amaldiçoar Balaão, eles já tinham ouvido falar de Balaão, se você amaldiçoar, é amaldiçoado. Tu bem diz que acontece e acontece de verdade. Então sai e amaldiçoa esse povo, para que eu possa então tentar uma batalha contra eles e exterminar eles, porque eles são muito poderosos. E então Balaão olha e fala assim, olha, eu tenho que consultar a Deus, porque eu não sei. Agora você entende? Balaão era um profeta de Deus. Só que o coraçãozinho dele não estava o quê? Estruturado, arrigado, fortalecido. Mas ele sabia de quem era a direção e quem dava a vitória. Ele foi consultou a Deus. Quando ele chega para consultar a Deus, o que Deus diz para ele? Olha, o Balaque, quem são, o Balaão, quem são esse povo aí que está contigo? Aí ele vai e conta para Deus. Olha para mim, é tempo que Deus está dando para ele se arrepender. Mas não, pelo amor de Deus, tu quer amaldiçoar o meu povo? Por favor, meu filho. Né? Você vê que não está bem. É ou não é? É ou não é verdade? Eu digo para todo mundo assim, olha, eu tenho pavor de... Sério mesmo. Eu digo para vocês, e é verdade, Deus sabe que é verdade. Eu tenho medo. Eu tenho medo de me relacionar com o povo de Deus e não andar direitinho. Porque, meu irmão, tu tem um Deus que vela por ti. Tu tem um Deus que tu tá dormindo, mas ele tá te guardando. Tu tem um Deus que tá maquinando contra ti, mas ele está trabalhando em teu favor. Eu quero te dizer o que a Bíblia revela. Ela diz que nada vai chegar sem antes tu não ser avisado. Então eu quero dizer pra gente aqui, tu pode até estar passando num processo, mas se tá passando e é de Deus, eu quero te dizer, tu foi avisado. Foi avisado, não se colocou, aí tudo bem, aí vai passar e Deus vai passar conosco. Sabe por quê? Porque ele é maravilhoso e misericordioso. Amém? E aí o que acontece? Balaão então vai e fala, eu vou ver, já viu, né, os presentes, porque ele fala assim, eu tô cheio de presente, então, peraí, vou consultar a Deus. Aí Deus já manda dizer, volta lá e diz para ele que tu não vai. Aí, olha só, Balaão volta lá e diz assim, ele diz assim, olha, no 13, ele diz assim, olha, levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, tomai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Olha aqui, Balaão não diz assim, eu não quero ir com vocês. Ele não diz eu não quero. Ele diz, sabe o quê? Deus não deixa eu ir com vocês. Aí sabe o que acontece? A minha vontade, vou te falar, era até ir, porque eu queria ganhar isso tudo aí, mas Deus não está deixando, a culpa não é minha, a culpa é de Deus que não está deixando eu ir. Mas você lembra que pureza significa conformidade? É estar em conformidade com o quê? Com a palavra de Deus, amém? E aí quando você está em conformidade com a palavra de Deus, Deus não precisa nem falar com você, você já sabe, você já está escrito, tu sabe o caminho, tu sabe a direção, e ele só vai, te guiando, tá entendendo? E aí o que acontece aqui? Balaão então diz assim, eu não posso ir. Agora olha para o seu irmão do lado e diga assim, não deixa a porta entreaberta, não. Porque se ele diz assim, eu não quero, acabou, meu irmão. Não tinha outra conversa. Olha só, eu não vou porque eu não quero. Mas ele diz, eu não vou, eu até iria, mas eu não vou porque alguém, Deus, no caso, né, o Todo-Poderoso, não deixou. Então a porta ficou como? Entreaberta. Não deixa a porta entreaberta para o teu inimigo trabalhar, não, meu irmão. O teu inimigo quer trabalhar. Ele quer trabalhar onde você não fechou a porta. Aonde ele olhou e ele viu uma brechinha assim. E ela não fechou a porta, ele não fechou. Eu ainda tenho uma oportunidade de tentar. Eu ainda tenho uma oportunidade para tentar. Porque ela não se posicionou. Ele não se posicionou com firmeza. Ele está dizendo que ele não vai porque Deus mandou ele não ir. Tá bom, mas se ele quiser, ele vai. Ele não disse que ele não quer. Diga para quem está do seu lado, fecha a porta. Não deixa a brecha.
porque Deus quer garantir a minha e a tua vitória. Diga glória a Deus. E então, olha bem, e aí começa, meu irmão, aí Balaque quando não aceita, quando ele diz Deus que não deixou, Balaque não aceita. Balaque diz assim, olha, eu vou te dar o dobro agora. Eu ia te dar 2, agora eu vou te dar 4. E vou te dar todas as honrarias que um reino pode te oferecer. Eu dobro a minha oferta. Para que o quê? Para que você rejeite essa direção e faça o que eu estou te mandando fazer. Isso é consequência do quê? Da porta entreaberta para Satanás trabalhar. Amém? E aí, então, Balaque, que não quer, né? Balaque, a gente já está entendendo, o Balaão, que a gente já está entendendo aqui. Então, ele diz, já que é assim, eu vou consultar a Deus mais uma vez. Quem sabe, dessa vez... Não, mas ninguém se identifica aqui, né? Ninguém aqui fica de teimosia com Deus, fica. Deus disse não, você fala, mas eu acho que eu não ouvi direito. Eu vou tentar... Vocês estão rindo? Eu vou tentar de novo. Não, eu vou continuar. Agora eu vou jejuar o dobro. E Deus dizendo não. Agora eu... Estamos teimando. Estamos. Balaão também estava nesse mistério. Balaão estava falando assim. Deus está falando que não, Balaão. Não, tu não vai, Balaão. Aí o povo diz assim. Olha aqui, mais um negocinho. Blá, blá, blá. Ele, opa, peraí, eu vou tentar mais uma vez. Agora bota o triplo das oferendas que vocês colocaram. Agora dobra a oração. Eu vou convencer Deus na oração. Eu vou convencer Deus no jejum, mas Deus quer obediência, não quer sacrifício. Deus quer obediência. Deus quer relacionamento. Lembra que eu falei no início? Não é sacrifício. Aí começa a jejuar uma semana. Estou jejuando e Deus não me responde. Meu irmão. É esse mistério. Estou jejuando. Estou fazendo tudo. Tudinho. Eu faço tudo que Deus manda. E o coração como? Corrompido. Só esperando. Balaão. Coração como? Daquele jeito, doidinho para pecar. Coração estava só esperando a oportunidade para pecar. Para fazer o desejo da sua vontade. E não a vontade que Deus disse para ele fazer. E aí ele começa, mas aí você vai ver que Balaão, ele está completamente cego, ele está completamente fora do propósito, porque ele tenta uma vez, ele tenta 2 vezes, ele tenta 3 vezes, e lá no versículo 27 do capítulo 22, vai dizer assim na palavra do Senhor, que Balaão, ele então pega a sua mula, a sua jumenta, a sua mula, né? Adorna ela e vai então ao encontro. Já era a 2ª vez que Deus tinha falado com ele. Aí Balaão pega a sua mula, no versículo 27, Balaão ele pega a sua mula e começa ali a caminhar. Chega, olha como ele estava completamente corrompido, completamente distante, completamente fora do propósito. Porque quando ele pega a mula e começa a caminhar ali, a mula resiste no caminho. No caminho que Deus disse para ele, não vai. A mula consegue enxergar, a mula consegue ver, mas o profeta, ai Deus, isso é forte, não está entendendo. O profeta está achando, eu vou convencer. Eu vou convencer. Com Deus não se brinca, porque ele não se deixa escarnecer. Irmão, é sério. E aí o que acontece? A mula fala, olha, Balaão, tu tá doido, tu tá sozinho, tu vai porque eu não vou, porque tem um anjo e eu tô vendo. Se tu não tá, o problema, parafraseando, é claro, o problema é teu. E aí ele, agora presta atenção que isso aqui é forte, ele, Balaão, pega e fala o que? Essa mula tá louca? Pega a espada, vamos ler aqui no 27. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, no 27, 22, capítulo, versículo 27. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Aí olha para cá. A jumenta está vendo o Senhor, Balaão não está vendo. E aí ele pega, acha que a culpa dele não estar conseguindo fluir
naquele propósito é da jumenta. Aí ele pega a vara e ó, na jumenta, bate na jumenta. Agora traz para cá, olha para cá. Sabe aquela pessoa, não é eu nem você não, diga, não sou eu. Não, nem eu nem você. Sabe aquela pessoa que tá acontecendo, a culpa é de todo mundo, menos minha. A culpa é do periquito que piou demais, é do cachorro que tá latindo, é do marido que é ingrato, é da filha que é não sei o quê, mas eu não. Mas a mula tá vendo, o Balaão não tá. Aí ele pega porque ela não flui naquele propósito, a culpa é tua. Na mula dele. E aí, o que acontece? Aí o Senhor coloca a voz na mula, olha que sério. E diz a mula então, por que tu me espancas? O anjo está na minha frente, me resistindo. Aí a Bíblia vai dizer, então o Senhor abre a visão dele, porque estava fechada. Ele não estava entendendo nada de nada. Estava ali, ó, cego, sem estrutura espiritual. Tá entendendo? O que vai nos garantir? A palavra. É o entendimento da palavra, é fluir na palavra, é levantar a palavra. É a palavra de Deus, minha irmã. E aí o que acontece? Ele não entende. Eu quero deixar aqui uma deixa. Eu até estava conversando com a minha irmã Luana ontem na madrugada, que a gente conversa pouco, né? E a gente estava conversando. Irmãos, é olhar para dentro de nós. É olhar para dentro de nós. Eu quero chamar aqui. Se tem algo que estamos tentando, dentro das nossas limitações, porque somos limitados, e não estamos passando, tem um entendimento hoje revelado. Olhe para dentro de si. Não procure fora a culpa, procure dentro. Aleluia. Diga, a responsabilidade é minha. Quem está aqui nesse culto? Diga, sou eu. Quem está recebendo a palavra? Eu. Ninguém além de mim. Sou eu. Essa é a responsabilidade. Não adianta querer espancar a mula. Não adianta querer apontar. Porque a culpa era de Balaão. A culpa era de Balaão, que estava fluindo fora da direção e do propósito que Deus já havia ordenado a ele. Se estamos passando, a questão é, olhe cada um para dentro de si. Eu gosto de um livro, de um louvor que diz, eu pensei em te encontrar em templos. Quem já ouviu? Eu pensei em te encontrar em templos. Eu pensei em te encontrar em livros que nada. Te encontrei no coração. Diga, te encontrei no coração. Olha para dentro de si. A resposta que a gente precisa em Deus está aqui, ó. Está guardada. E às vezes a gente nem sabe. Amém? Às vezes a gente nem sabe. Nem sabe da fortaleza que está dentro de nós. E que o inimigo tenta prevalecer nela e nos levar para um caminho de engano. Por isso a palavra de Deus, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Então, Balaão então passa. E então, vendo ele que não podia, ele vai pela terceira vez e fala com o Senhor. E quando ele fala com o Senhor pela terceira vez, o Senhor responde a ele. O Senhor diz assim, no capítulo 23, o verso 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo da penha vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. É muito forte. Eu quero te dizer que quando eu li essa passagem, eu me lembrei quando o Senhor fala para Abraão, Abraão, sai da tua tenda, porque conta as estrelas se tu podes, porque eu farei de ti uma grande nação,
numerosa, que varrerá a face da terra. Será como a areia do mar, tu não poderás contar, e como as estrelas do céu. O Senhor libera uma palavra. Eu quero te dizer que qualquer que seja a situação que você esteja passando, o Senhor já liberou uma palavra. Você tem, eu quero dizer, você tem traz à memória uma palavra que o Senhor liberou para a sua vida. Eu tenho certeza, se você é de oração, se você é uma pessoa de busca, tem uma palavra liberada sobre a tua vida. E nessa noite, o Senhor está dizendo, sustenta o testemunho dessa palavra. Sustenta o testemunho dessa palavra, que já está liberada sobre ti, porque tão certo como a luz do dia, ela vai brilhar na tua vida. Irmão, sustenta. Fecha a boca, tá difícil, fecha a boquinha, amarra a boquinha, faz o que você quiser. Tem um testemunho de uma pessoa que ele diz que quando ele estava na conversão, ele é um pastor regional da minha igreja, ele diz que quando ele estava no processo dele de conversão, ele se amarrava, porque ele falava, eu não vou resistir quando os meus amigos me chamar para balada, então eu vou fechar tudo, ele tentava de todas as formas, não quero nem ouvir. Meu irmão, não dá para resistir, sai da aparência. Mas não envergonhe o testemunho dessa palavra, porque se você permanecer, prevalecer, você vai ver como a luz do sol ao meio-dia brilhará a minha justiça. Está escrita a palavra do Senhor. Irmãos, então eu vejo aqui o cumprimento de uma promessa de um Deus que chama o servo dele, que até então era estéril. Era um homem estéril. E o Senhor diz, tu serás pai de multidões. E olha aí, povo chegando na terra prometida, porque aqui eles estão de frente, chegando na terra prometida, promessa se cumprindo para o povo de Israel. Há 40 anos passaram pelo quê? Pela murmuração daquele povo, mas agora aquele povo está de frente, é Josué que está na frente, eles estão chegando na terra prometida, e aí eu vejo mais uma vez o testemunho da palavra de Deus. Eis que este povo é numeroso como as estrelas do céu. Eis que esse povo é numeroso como a areia do mar. Quem foi que falou isso lá atrás, quando nenhum filho o servo dele tinha? Deus. Deus dá uma palavra. Traga a tua memória agora, em nome de Jesus. Diante dessa situação, qual foi a palavra que foi liberada para ti? Qual foi a palavra? Tem uma palavra. Essa palavra, no momento da tua dificuldade, tu vai trazer ela à memória. Tu vai dizer, eu tenho uma promessa. Essa promessa me sustenta. E segura nessa promessa, agarra nela com toda a tua força. Porque Deus disse na sua palavra no livro de Jeremias, eu velo, eu estou vigilante para cumprir a minha promessa na tua vida. Ele quer cumprir, então segura. Minha irmã, não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que pode estar acontecendo. Olha para dentro de si e segura a promessa que ele te fez. Amém? Porque vai acontecer. E agora então, eu quero dizer para vocês. Aonde Balaque achou que Balaão ia amaldiçoar, ia ser perca para o povo, Deus disse o quê? O meu povo está inocente, meu irmão. Coisa linda é quando Deus colocar na balança, aleluia, e te encontrar inocente. Coisa linda é quando tem uma balança, o Senhor colocar na balança, porque Ele coloca, Malaquias, tem balança, tem livro, tem memorial, tudo está escrito, nada está em oculto diante dele. Vai chegar a balança, coisa linda é quando chegar essa balança, Ele olhar e dizer, não vejo iniquidade na minha serva, não vejo iniquidade no meu servo, eis que o fiel da balança julgará em teu e meu favor. Se ele encontrar pureza nas nossas ações e nossas atitudes. Amém? E aí a palavra do Senhor vem dizendo aqui que então aquilo que era para amaldiçoar começa a mudar. Porque Balaão diz assim, vendo Balaão no 23, que eu não posso amaldiçoar, eu vou abençoar.
Porque como, ele diz aqui, como que eu vou amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Como que eu vou intentar contra aquele que Deus garantiu a vitória? Não posso eu. Posso eu mais? Pode o teu, agora eu te pergunto, pode o teu inimigo mais do que o teu Deus? Que disse a você uma palavra? Pode, contra essa palavra, um intento maligno prevalecer? Se você e eu sustentamos essa palavra na adversidade, o que é sustentar? É não abrir mão dela, é não lançar ela fora, é não dizer não me serviu de nada. Eu nem quero ouvir, não me serviu de nada. E aí lança a palavra fora. E talvez você esteja aqui nessa noite, dizendo assim, irmã Renata, mas olha só, você está falando como se fosse eu estou bem. O negócio é que eu estou buscando para quem está dentro da minha casa. O negócio é que eu estou buscando para o meu filho, é porque eu estou buscando para minha filha. Quem já ouviu aqui? Se você não ouviu, você vai ouvir agora, porque a gente não precisa de multidão, a gente não precisa. Contra um exército de 30 mil homens, Deus escolheu somente 300 para guerrear. 30 mil homens, somente 300 foram com Gideão. Somente 300. E venceram a batalha. Você não precisa de multidão. Você não precisa da tua casa inteira. Assuma você, diga eu. A responsabilidade. E eu quero não terminar com as minhas palavras. Eu quero terminar aqui no livro de Jó, no capítulo 19. E o verso é o 30. E aí você olha e você fala assim, irmã Renata, eu me purifico, eu busco a santidade, mas essa pessoa, ela tá ali no boteco, ela tá ali, sei lá onde, na noitada, ela tá, mas eu vou sustentar o testemunho da palavra que um dia foi liberada para a minha vida. Tem palavra, promessa para minha casa, tem promessa para minha vida, e eu não vou abrir mão dessa promessa. Custe o que custar, o vento que ventar, eu não abrirei mão da promessa de Deus na minha vida e na minha família. Então, meus irmãos, sustenta. Mas sustenta de qualquer maneira? Não. Sustenta procurando limpar-se, porque aquele que é limpo, aquele que é puro, purifique-se mais. E aquele que é sujo, suje-se mais. Qual lado eu e você queremos ficar? Eu posso falar só por mim, você fala por você. Amém? E como que eu purifico? O sabão do lavandeiro. A Bíblia fala. O sabão do lavandeiro, purificação, meu irmão. É só através da palavra. É só a palavra operando e agindo em nós que há transformação, que há purificação. É maravilhoso tudo que é externo, mas essa palavra, ela muda de dentro para fora. É a transformação genuína que vem de dentro para fora. E seja qual for a situação, se tu tá fortalecido, você vai conseguir sustentar o testemunho. Tu não vai cair, tu vai sustentar. E sabe qual é a transformação? É linda, porque é a transformação da borboleta. Tu olha para a borboleta, tu consegue imaginar que ela um dia já foi lagarta? Linda, ela é linda. E Deus diz na palavra dele, a transformação vai olhar, Jeremias, vai olhar e não vai sequer um dia poder imaginar que foi uma coisa daquele jeito. Borboleta. Exemplo, lindo. Olha para a borboleta, coisa linda, maravilhosa, suave. Veio do quê? Qual foi a transformação? Agora o processo é doloroso. Mas purificação, diga, purificação. Através do entendimento. Fala, através do entendimento dessa palavra. Que limpa e purifica, lava de dentro para fora. Porque o que contamina não é o que está fora. O que contamina é aquilo que está dentro. Quem está entendendo o que o Senhor está falando conosco? Eu não vou olhar a culpa do outro, eu vou olhar para mim. Porque se o Senhor vê graça em mim, Josué disse o quê? Povo, se anima, porque se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a vitória. Se o Senhor se agradar de mim, não importa, Ele vai me dar a vitória.
E eu quero declarar ainda mais, se uma porta se fechar por rebeldia de outro, o Senhor abre uma maior na tua frente para que tu passe, porque a promessa vai se cumprir. Amém? A promessa vai se cumprir. Mas e aquele meu familiar? E aquela pessoa que eu estou buscando? Vem para cá, vem para cá, vem para a palavra. Jó 19:30 está escrito assim: e livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado graças à pureza de tuas mãos. Vou ler de novo, hein? Até aquele que não é libertado, graças à pureza das tuas mãos, será livre. Irmãos, agora não tem desculpa. A responsabilidade é nossa. É a pureza da nossa mão. Diga, olha para a tua mão. Sabe o que significa? As nossas ações, as nossas atitudes. Sabe por que o Senhor reprovou Balaão? Porque ele até dizia que queria fazer a vontade de Deus. Agora é forte, hein? Que o Senhor me deu aqui agora, ó. Ele até dizia, eu vou consultar a Deus. Mas quando Deus olhava para o coração, ele está querendo mesmo ir com aquele povo. Não tem nada a ver. Tem-me perto dos lábios, mas distante do coração. Isaías. Está entendendo? Então, meus irmãos, que hoje possa ser essa palavra de ânimo, de incentivo, para que nós venhamos a sustentar, não de qualquer maneira, porque aquele que é limpo, limpe-se mais, e aquele que é sujo, suje-se mais. Que nós possamos hoje entender, porque o entendimento liberta, amém? Então, o entendimento da palavra de Deus, que essa transformação é necessária. Sem transformação, não tem mudança. Não tem novidade de vida. Não se coloca vinho novos em odre velhos. Amém? Que essa palavra possa reverberar na sua vida, nos seus dias, durante todo esse ano. Porquanto, pela pureza das tuas mãos, até aquele que não é inocente será liberto. Amém? Guarda essa palavra na tauba do teu coração. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Amém? Vamos falar com o Senhor mais uma vez nesta noite. Lá na minha igreja, o meu pastor costuma perguntar assim, para quem valeu a pena? Eu quero perguntar aqui para a igreja nessa noite. Quem está recebendo essa palavra nessa noite? Diga, Senhor, eu. Aleluia. Diga, Senhor, eu entendi. Eu entendi, Senhor, que eu necessito de cada dia mais me aproximar de Ti. E não é de qualquer maneira. Eu só me aproximo de Deus quando o meu coração está limpo, quando o meu coração está puro. Não tem como. O Senhor é puro e não é de qualquer maneira. Não adianta tentar andar de qualquer forma e querer glorificar com seus lábios, porque Ele está olhando para o nosso coração. Amém? A árvore se conhece pelo fruto. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Vamos falar com o Senhor. Vamos adorar Ele. Aleluia. Vamos falar. Fale com Ele. Se você tem necessidade de olhar para dentro do teu coração nessa noite. Se tem algo aí dentro que tem te impedido de viver um relacionamento de intimidade com Ele. Talvez algo que você nem se dê conta que realmente existia. Talvez estejamos como Balaão, muitas das vezes, em área das nossas vidas. Não nos damos conta que estamos cegos e que estamos sendo somente levados. Estamos andando já no automático, já não sentimos mais a presença, já não temos mais sede da presença, não temos mais alegria. Oh, minha irmã, é porque essa lamparina está se apagando. Mas que nessa noite nós possamos abrir mão hoje de tudo aquilo que nós considerávamos como ganho por amor de Cristo em nossa vida. Clame para Ele pela presença dEle. Clame para Ele. Talvez você esteja esperando uma vitória, mas a maior vitória é a que Ele quer te dar nessa noite. A oportunidade
de você olhar para você, de eu olhar para mim e dizer, Senhor, eu me arrependo. De dizer, eu me arrependo. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu me arrependo, Senhor, por todas as vezes, meu Pai, que o meu coração desejou coisas que me levam para longe de Ti. Mas hoje eu quero sustentar o testemunho e caminhar na Tua presença todos os dias da minha vida. E que a minha vida, o meu testemunho, verdadeiramente, seja para o Teu louvor. Aleluia.